Oi, meus amores, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como vocês passaram essa semana? Foram para a missa? Essa semana, a nossa catequese, nós vamos falar dos 5 pães e 2 peixes. Aquele que Jesus multiplicou e deu de comer a mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Vamos lá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm que lhes dar de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí, o que dizer desses 5 pães e desses 2 peixes que Jesus multiplicou? O que falar dessas 12 cestos que sobraram, além do que saciou todo mundo? Aí no livro da catequese, na página 58, nós vamos encontrar que Jesus é o pão que sacia a fome de Deus. Jesus tem compaixão do seu povo. Em seguida, ele cura os doentes, porque são os que mais precisam da ajuda das pessoas e de Deus. Quando anoitece, aumenta os problemas para eles. No deserto não se pode comer. A proposta dos discípulos é que todos saiam para comprar comida, mas Jesus diz que eles não precisam buscar fora o que eles já têm. O verdadeiro pão não é comprado, mas dado por Deus. O verdadeiro pão é o próprio Jesus. Os discípulos, porém, dizem que há apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus então ordena à multidão que sente na grama, que indica que o banquete será servido no meio do deserto verdejante. O deserto daquela região não é como o do Saara, que é todo seco. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu e abençoa. Isso indica que Jesus pega o fruto da natureza, que é o trigo e o peixe, e o trabalho do humano, que é fazer o pão e pescar. E ao apresentar a Deus para que Ele dê novo sentido a tudo que existe. Jesus parte o pão e dá aos discípulos. Esse gesto nos recorda a Eucaristia, do mesmo jeito que o padre faz lá na hora da consagração do pão e do vinho. Sobraram 12 cestos cheios, que recorda o número dos apóstolos, que também são 12, e que também as 12 tribos de Israel, e também os 12 meses do ano, que indica que Jesus permanece com a gente todo o tempo. A gente também tem lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1355,
que o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção e partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para que alimentassem a multidão, revela a superabundância desse único pão de sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas no reino do Pai, aonde os fiéis beberão o vinho novo, transformado no sangue de Cristo. Vocês já prestaram atenção lá na Santa Missa, quando o padre faz a consagração do pão e do vinho? É esse mesmo gesto que Jesus fez. Ele pega o pão, bota para cima e abençoa. E ele diz: isto é o meu corpo. E a mesma coisa ele faz com o vinho. Ele pega o cálice, eleva, dá a bênção e fala: este é o meu sangue. Então, com esse pão, que é o corpo de Cristo, que vocês vão receber em breve, e com esse vinho, que é o sangue de Cristo, vocês têm alimento para a vida, alimento para a alma. É o alimento que a gente não pode deixar faltar nas nossas vidas. Uma ótima semana para vocês. Espero vocês na Santa Missa, tá? Jesus demonstrou compaixão diante da multidão, faminta de pão e de paz, de palavra e de luz. Trouxeram-lhe 5 pães, também havia 2 peixes. Jesus pronunciou a bênção e distribuiu. Que gesto bonito que já anunciava a Eucaristia, banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia. Que gesto bonito que já anunciava a Eucaristia, banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia. Nos tempos de hoje ainda há tantos com fome de pão, falta saúde, trabalho, não há comunhão. Jesus se preocupa com todos, tarefa também dos cristãos: cuidar, repartir, ajudar e distribuir. Que gesto bonito que já anunciava a Eucaristia, banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia. Que gesto bonito que já anunciava a Eucaristia, banquete de vinho e de pão, corpo e sangue que a todos sacia.